10 anos de emoção. Descubra como atingimos 10 milhões de inscritos. Transformação incrível. João, um jovem de 24 anos, olhava para sua tela, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e felicidade. A música animada ecoava e a imagem de 10 milhões de inscritos piscava como um sonho realizado. Ele se lembrou de sua avó, com seu jeito firme e doce, ensinando-o que o que realmente importa na vida são os laços familiares e a solidariedade. Crescido em um subúrbio vibrante do Rio de Janeiro, João sempre esteve cercado de amor, festas de São João e domingos em família, ao lado dos amigos que atravessaram com ele as durezas da vida. Mas agora, com a fama, algo começou a mudar. O canal, que começou como uma forma de compartilhar suas histórias e as sabedorias da avó, estava se transformando em uma prisão de expectativas. Se antes era apenas um jeito de conectar e partilhar, agora era um mar de críticas e comparações. "Você se afastou, João", alguém gritara em uma reunião entre amigos, e aquela frase cortou seu coração. A distância entre ele e suas raízes parecia aumentar a cada vídeo novo postado. O calor do subúrbio contrastava com a frieza da fama que ele vivia. Cada novo inscrito era um motivo de celebração, mas a pressão para manter-se relevante começava a sufocá-lo. Ele se via dividido, seguir em frente com sua nova vida ou retornar à simplicidade que tanto valorizava. "Estou me perdendo", ele pensava, com a dor trancada no peito. Certa manhã, uma tragédia alcançou a comunidade. Um incêndio devastador consumiu casas e deixou muitos destituídos. João ficou paralisado ao ouvir os gritos e a correria. A dor alheia o envolveu como um manto pesado. As preocupações sobre views e likes pareciam tão pequenas, tão insignificantes diante daquela realidade. Uma vontade imensa de fazer algo o invadia. "Eu preciso ajudar, preciso fazer a diferença." Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Determinado, João decidiu usar sua plataforma para arrecadar fundos e auxiliar os afetados pelo incêndio. Ele começou a desafiar seus seguidores, convidando-os a se unirem a ele nessa causa e a trazerem suas vozes para a comunidade. "É hora de retribuir", ele clamava em cada vídeo, enquanto a luta interna para restabelecer os laços com seus amigos crescia. Mas, para alguns, ele já era um diferente, alguém que havia se esquecido de onde veio. A tensão na comunidade estava acumulando e a pergunta martelava em sua mente: "Eu vou conseguir tocar a vida dessas pessoas ou apenas me perder nesse mar de fama?" No dia do evento ao vivo, enquanto os olhos da multidão se fixavam nele, João sabia que precisava ser verdadeiro. Segurando o microfone com a mão trêmula, ele se preparava para compartilhar não só sua luta, mas também a esperança que a comunidade tanto precisava. E naquele momento, uma nova jornada começava. Conseguiria João reatar os laços com aqueles que tanto amava e, mais importante, redescobrir a verdadeira essência do que significa estar conectado à sua origem? A audiência respirava fundo, todos ansiosos por sua resposta. O coração de João pulsava rápido enquanto ele olhava para a multidão ali na frente. Os rostos eram conhecidos, mas a distância que ele sentia parecia impossível de transpor. Os olhares, esperançosos ou desconfiados, se encontravam com os dele. Em meio ao nervosismo, ele lembrou de quantas vezes tinha rido e conversado com aqueles amigos, como a vida era simples e cheia de momentos significativos, quando tudo o que importava era estar junto. "Oi, gente, eu sou o João." Sua voz hesitou no início, mas como um raio de sol atravessando nuvens escuras, logo se firmou. "Hoje não é sobre mim, é sobre nós, sobre a nossa comunidade." As palavras ganharam vida própria, ecoando pelo ar. Ele sentiu a energia, a esperança, como se os ecos do passado encontrassem espaço para respirar novamente. Enquanto começava a compartilhar a história do incêndio, a dor das pessoas atingidas pulsava em cada palavra.
Ele falava não apenas para informar, mas para conectar. Muita gente perdeu tudo, mas nós podemos fazer algo. Com a ajuda de cada um de vocês, podemos reconstruir, podemos criar novas esperanças. Cada frase se tornava uma chama de determinação, e ao olhar as reações da multidão, João viu lágrimas, sorrisos e cabeças assentindo em sinal de apoio. "Estamos juntos, João!" gritou um amigo da primeira fila, e uma onda de aplausos ecoou. Aquele gesto simples fez o peito de João aquecer. Ele se sentia próximo de novo, como se a conexão que pensou ter perdido brilhasse com mais intensidade. A conversa se transformou em um apelo. Ele lançou um desafio audacioso. "Vamos arrecadar recursos para essas famílias. Cada real que você puder dar vai contar. E eu prometo que vou gravar tudo e mostrar como sua generosidade faz a diferença." O murmúrio animado das pessoas seguiu, e ele sentiu como se uma rede de apoio estivesse sendo tecida naqueles segundos mágicos. Depois do evento, João sentou-se na mesa da cozinha da mãe, a comida ainda fumegante. Como era reconfortante, ali, cercado pelo cheiro do tempero familiar e das risadas vindas da sala. A pressão da fama parecia um pouco mais leve, quase insignificante naquele momento. É isso que importa, não é? Família, amizade e um propósito maior. Mas a alegria foi cortada por um pensamento perturbador que ainda persistia. E se eu não conseguir cumprir minha promessa? Com isso em mente, João pegou o celular e conferiu a mobilização nas redes. As doações começaram a entrar. Era nítido que as pessoas estavam se unindo, mas a dúvida ainda o consumia. Ele precisava fazer algo mais. Precisava trazer à tona histórias das pessoas afetadas, suas lutas e esperanças. Mostrar o rosto de quem estava por trás das doações, sair da bolha da fama e mergulhar na realidade novamente. Um projeto começou a aflorar em sua mente, o desejo ardente de colocar cada história em vídeo, dar voz a quem havia sido silenciado pela dor. "Isso é o que posso fazer", decidiu com uma determinação renovada. Mas como farei isso? A ideia fervilhava, mas ainda faltavam peças. Ele precisava de apoio, de quem realmente entendesse o que ele queria transmitir. Em meio a esse turbilhão de ideias, uma mensagem apareceu em sua tela. Era um convite inesperado de um velho amigo. "João, precisamos conversar. É sobre a comunidade." A expectativa subiu. Talvez fosse a resposta que ele estava procurando. O que será que seu amigo tinha em mente? E o que ele estaria disposto a fazer? Essa nova reviravolta poderia ser a chave para tudo o que João desejava. Enquanto os pensamentos fervilhavam na cabeça de João, ele não pôde deixar de notar o calor que subia de seu peito. A mensagem do amigo piscava na tela, e ele sabia que não poderia deixar essa oportunidade passar. Num impulso, respondeu rapidamente, marcando um encontro para o dia seguinte. A noite foi longa, com os ecos do discurso ainda ressoando em sua mente. Ele se virou na cama, o tic-tac do relógio ecoando como um chamado para a ação. "Preciso fazer isso", murmurou consigo mesmo, como um mantra, enquanto imaginava as histórias das famílias que haviam perdido tudo. Conhecia algumas delas, mas agora, mais do que nunca, precisava escutá-las. A verdade estava ali, pulsando, esperando para ser revelada. No outro dia, a luz do sol iluminava sua cidade de uma forma que parecia nova. João estava determinado. O encontro foi marcado para o café da esquina, um lugar onde ele e seu amigo costumavam passar horas jogando conversa fora. Ao entrar, viu Ricardo sentado, com uma expressão que misturava ansiedade e entusiasmo. Ao se aproximar, a saudade pairou no ar, como se os anos de amizade quisessem quebrar a barreira do tempo. "João, você precisa de ajuda para isso, e eu quero ser parte desse projeto", disse Ricardo, olhando em seus olhos. "Ouvi sobre o incêndio e honestamente fiquei triste por ver a situação da nossa comunidade, mas temos uma chance de fazer a diferença. Estou dentro." João sorriu aliviado. Era exatamente o que ele precisava, alguém que compartilhasse a mesma paixão e sensibilidade. Conversaram sobre ideias, como criar um espaço para que as pessoas tivessem suas vozes ouvidas. "Vamos filmar depoimentos, mostrar a realidade, mas também as esperanças, as lutas. Isso vai tocar as pessoas", disse João, com animação. A conversa fluiu, e logo o plano tomou forma, e a ideia de gravações não parou ali. Foram surgindo outros conceitos, como uma série de vídeos curtos mostrando não apenas as histórias de dor, mas também os atos de solidariedade e gratidão.
A vontade de expor a beleza humana que havia surgido em meio ao caos era contagiante. Ao final da reunião, estavam radiantes. João sentia que esse projeto era mais do que uma maneira de arrecadar doações. Era uma forma de resgatar a essência da comunidade, celebrar a vida mesmo nas adversidades. O coração dele batia forte com cada palavra, cada ideia que ecoava entre eles. Mas logo veio um novo desafio. Ricardo teve uma ideia que fez João parar por um instante. E se nós organizássemos um evento, um dia de solidariedade onde as pessoas pudessem não apenas doar, mas se encontrar e celebrar a nossa união? A proposta queimava em seus olhos. Um grande evento, isso pode ser poderoso, mas será que as pessoas virão? João hesitou. A insegurança se instalou tão rapidamente quanto a empolgação. Era uma aposta alta, mas o reconhecimento da necessidade de união estava cada vez mais claro. Eles decidiram ir adiante com a ideia. O tempo passou rápido enquanto planejaram tudo. A energia da cidade parecia pulsar e João sentia que, finalmente, estava fazendo algo que importava. Mas, no fundo, uma pergunta persistente pairava. Eles seriam capazes de mobilizar todos? O sentimento de esperança misturava-se com um sutil medo. Quando a data se aproximou, os preparativos tomaram conta do dia a dia de João. Cartazes foram espalhados, a comunicação nas redes sociais corria solta. Mas a pressão aumentava. No dia do evento, era preciso que as coisas saíssem bem, e a dúvida seguia a tagarela em sua mente. E se tudo não corresponder à expectativa? E se a comunidade não aparecer? João respirou fundo e segurou a mão de Ricardo antes de subir ao palco. Estamos aqui por uma razão, ele pensou, e juntos podemos fazer a diferença. Com esses sentimentos conflitantes, ele olhou para a multidão reunida e aplaudindo. O futuro deles poderia estar prestes a mudar. O que eles encontrariam ao final desta jornada? A multidão vibrou, o som dos aplausos ecoava como um combustível potente no coração de João. Ele olhou para o rosto das pessoas, algumas conhecidas, outras não. As esperanças e as dores que faziam parte de seus dias se misturavam naquela energia coletiva. Era como se cada palmo de chão estivesse impregnado de histórias, de lutas, mas principalmente de sonhos. Olá, pessoal! João começou, a voz unindo emoção e nervosismo em um só tom. Estamos aqui para celebrar a nossa comunidade e dar voz a quem muitas vezes fica calado. O incêndio que afetou tantas famílias não nos definiu. Pelo contrário, tornou-se a faísca do que podemos construir juntos. Um rugido de apoio irrompeu da plateia. Ele sentiu um ímpeto de força, como se cada aplauso fosse um abraço encorajador. Olhando para Ricardo, que estava um pouco mais atrás, ele viu um olhar de entendimento mútuo. Era a hora de revelar o que um tempo atrás parecia apenas um sonho distante. Queremos criar um espaço onde as histórias sejam contadas, disse João, gesticulando com paixão. Nosso projeto não é só sobre o que perdemos, mas também sobre o que podemos recuperar. Vamos filmar depoimentos, mostrar a luta e a força de cada um. As palavras flutuavam no ar e as pessoas começaram a se aproximar do palco. João respirava fundo, tentando se conectar à alma do público, para que eles sentissem a urgência daquela missão. Ricardo segurava uma câmera, pronto para registrar cada momento daquilo que começava a parecer um divisor de águas. E em meio ao fervor daquela atmosfera, ele avistou sua vizinha, Dona Ana, com a expressão marcada pela experiência. João fez sinal para ela subir ao palco, lembrando-se das conversas que tiveram após o incêndio, quando ela compartilhava suas memórias e a esperança de um recomeço. Ana hesitou, mas com um incentivo final do olhar de João, subiu ao palco. Vai lá, Dona Ana, sua voz precisa ser ouvida, ele disse. A mulher se aproximou do microfone, a voz tremendo, mas a determinação brilhando em seus olhos. Eu perdi tudo, mas minha fé nunca se apagou. Essas iniciativas são o que nos faz levantar, e eu quero ajudar. O público respondeu com aplausos ensurdecedores. Vendo a força dela, João sentiu os olhos arderem. Era um lembrete de por que estavam ali. Cada história criava um elo, um impulso que fazia a comunidade mais forte. A câmera capturou cada lágrima, cada sorriso. As gravações que começariam a seguir não seriam apenas sobre dor,
Seriam sobre renascimento, sobre não desistir, sobre dar as mãos e seguir em frente. Depois do discurso de Ana, João passou a palavra para outras pessoas, que compartilharam suas vivências, cada relato um novo fio que tecia a rica tapeçaria da comunidade. Quando o sol começou a se pôr, a vibração era palpável. O evento se tornava real. O que começou como uma ideia hesitante transformou-se em um movimento de solidariedade. Mas, assim como todos os bons momentos, esse também precisaria de um desfecho. Ao final da noite, João olhou para Ricardo. Ambos sabiam que aquele era apenas o começo. O futuro agora dependia do engajamento e da continuidade desse projeto. Temos que continuar, precisamos fazer mais, dar um passo à frente, disse João com fervor. De repente, um som chamativo quebrou a atmosfera de celebração. Um homem inesperado surgiu da multidão, e antes que pudesse imaginar as consequências, ele gritou: "Quem disse que isso vai mudar alguma coisa? Vocês estão sonhando muito alto!" O ambiente, que já era caloroso, esfriou. O olhar de João encontrou o de Ricardo, um misto de curiosidade e preocupação. O que aquele homem queria dizer? E, mais importante, o que isso significava para toda a energia daquela noite? A reação da plateia foi instantânea. O murmúrio cresceu como um eco distante, misturando desapontamento e indignação. Algumas pessoas se entreolharam, enquanto outras fixaram o olhar no homem que desafiava o clima de esperança criado por João e Dona Ana. João sentiu peito apertar. O homem, com a voz grossa e cheia de desdém, parecia querer sufocar a alegria que começava a florescer. O coração de João batia rápido. Era um momento crucial e ele sabia que deveria responder. Mas o que dizer? Para cada grito desanimador, havia um mar de histórias esperando para serem contadas, uma onda de determinação pulsando na multidão. Esperar por mudança não é sonhar alto, é acreditar. João finalmente se manifestou, sua voz agora firme e clara, puxando a atenção de todos novamente. Como nossa vizinha Dona Ana disse, a fé é o que nos faz levantar. Este é o momento de ousar sonhar e agir, não de se deixar levar pela dúvida. Os olhares começaram a mudar de direção, muitos assentiram em concordância. João decidiu enfrentar o desafio. Sabia que a verdadeira mudança nunca era fácil e também que sempre haveria vozes contrárias. O homem parou por um instante, talvez surpreso com a coragem que transparecia nas palavras de João. Mas ele não estava pronto para se calar. E o que seus sonhos resolvem, afinal? Vocês vão ficar aqui falando enquanto a vida de verdade passa. Isso é só uma ilusão. Um frio percorreu a espinha de João. Ele podia ver a frustração nos rostos de alguns. Medos antigos estavam voltando, como fantasmas esquecidos. Mas, em vez de recuar, algo dentro dele despertou. Ele precisava fazer com que todos entendessem que o caminho para a mudança era longo, mas não impossível. Estamos aqui para fazer mais do que falar. Este projeto é um passo, o primeiro de muitos. Vamos nos unir e trabalhar juntos por um futuro melhor, disse João, gesticulando com intensidade, como se quisesse abraçar cada pessoa daquela multidão. O clima começou a mudar novamente. As vozes que antes se calaram começaram a murmurar, sussurrando uma onda de apoio. A força coletiva começou a ressurgir e João sentiu a energia positiva tomar conta do espaço. Quando o homem se afastou, se perdendo na multidão, ficou evidente que a comunidade não se deixaria abalar tão facilmente. Aquela era uma batalha velada, mas uma que todo mundo poderia vencer, desde que estivessem unidos. A noite continuou e João, cada vez mais empolgado, começou a planejar as próximas etapas do projeto. Ele se virou para Ricardo, que ainda segurava a câmera. Precisamos captar mais histórias. Vamos fazer oficinas para que os mais jovens também se juntem, pediu, com os olhos brilhando de determinação. Ricardo concordou e começou a apontar a câmera para as pessoas ao redor, capturando a essência daqueles momentos. Uma mulher de saia florida e sorriso amplo levantou a mão. Eu quero compartilhar meu relato, disse ela com fervor. A presença de tantos voluntários criaria uma nova onda. Enquanto eles continuavam a gravar histórias, João sentiu uma esperança renovada. Mas a verdade é que algo ainda o preocupava.
O homem que tinha interrompido a celebração poderia ser apenas o primeiro de muitos a tentarem desacreditar o movimento. Uma sombra pairava sobre a luz que começava a brilhar novamente. O que mais poderia surgir daquela escuridão? João respirou fundo e, ciente de que precisaria se preparar para o que estava por vir, olhou para o horizonte, onde as últimas luzes do dia se apagavam. O escuro não era um fim, mas o prenúncio de um novo capítulo que estava prestes a ser escrito. O sol mal havia se posto e a energia da noite ainda pulsava nas veias de João. A multidão se dispersava lentamente, mas já era possível sentir que algo havia mudado. As vozes, uma vez hesitantes, agora ecoavam com firmeza, alimentando uma chama de esperança que parecia iluminar a rua. As conversas fervilhavam, trazendo à tona sonhos que haviam sido sufocados pelo medo e descrença. João se afastou por um momento, buscando um lugar calmo para reunir seus pensamentos. Ele encostou na parede fria de um prédio, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu. Um pensamento o assombrava. E se aqueles que discordavam dele voltassem, e se começassem a semear o desânimo novamente? Ele precisava estar preparado. Quando voltou para o grupo, percebeu que todos se reuniam em torno da mulher de saia florida. Ela contava sua história com um brilho nos olhos, suas palavras teciam um relato vívido de superação e luta. O que antes parecia ser apenas um sonho distante, agora se transformava em uma realidade palpável. As histórias estavam ganhando vida, e a multidão começava a se sentir parte de algo maior. João se aproximou e fez uma pergunta simples, mas poderosa. E como podemos usar essas histórias para impactar ainda mais pessoas? O brilho nos olhos de todos refletia um entendimento compartilhado. Cada um tinha sua contribuição única a dar. Um jovem do grupo que João não conhecia bem levantou a mão. Podemos criar um murais com as histórias dessas pessoas. Vamos fazer algo que todos poderão ver, coisas que inspirem o nosso bairro. A ideia reverberou como um trovão na multidão. Murais de esperança, de histórias entrelaçadas, de memórias vivas. Os olhares se iluminavam. Era mais do que arte, era um grito pela mudança. Assim, começou uma nova onda de animação. Pessoas começaram a compartilhar suas experiências, sugestões, até mesmo rascunhos de ideias para as pinturas. O calor da criatividade brotava em cada canto. Risadas estavam cada vez mais presentes, assim como as promessas de um futuro diferente. João sorriu, seu coração pulsava forte com essa nova energia. Mas logo, um novo tipo de murmúrio começou a tomar conta. Os rostos de alguns se tornaram sérios. Entre olhares inquietos, um homem surgiu na entrada da praça, seu físico imponente chamando a atenção. Ele observava o frenesi de entusiasmo com uma expressão de dúvida, uma sobrancelha levantada como se questionasse tudo o que estava acontecendo ali. João parecia pressentir que algo não estava bem. Ele se aproximou lentamente, mas não pôde ignorar a tensão no ar. As histórias ainda ressoavam, mas a presença dele era como um peso na balança. E você, o que deseja? João perguntou, enquanto assistava. A multidão se acalmava, a curiosidade os forçando a se voltarem para o novo visitante. Não estão entendendo, ele respondeu, com a voz grave. Essas histórias podem ser apenas ilusões. A vida real é uma batalha, e vocês não estão prontos para isso. Um fio de medo atravessou a multidão novamente. João sentiu a pressão do momento. Sabia que a resposta poderia ser decisiva. A esperança construída nas últimas horas estava em risco. O clima carregava uma eletricidade vibrante, testemunhando uma encruzilhada crucial. Ele respirou fundo, ciente de que a jornada rumo à verdade e transformação verdadeira estava apenas começando. E a dúvida que pairava no ar poderia ser exatamente o que precisavam para se fortalecer mais uma vez. E se você estiver errado, João disse, a firmeza em sua voz ecoando. O que impede todos nós de lutar juntos por um futuro melhor? A resposta estava prestes a surgir, mas a bateria de emoções e inseguranças tomava conta. O que aconteceria a seguir? A esperança se fortaleceria ou se perderia na dúvida? As palavras de João pairavam no ar pesado, quase palpáveis. O homem de olhar desconfiado parecia ponderar a questão. A multidão, em um silêncio quase ensurdecedor, aguardava ansiosamente por sua resposta.
Havia um tipo de tensão que se transformava em expectativa, como a calmaria antes de uma tempestade. Vocês falam muito de sonhos, começou o homem, sua voz rouca ressoando com um eco. Sonhos são bonitos, mas a realidade bate à porta todos os dias. Ele gesticulou amplamente, como se chamasse todos à ação. E quando vocês acordarem, onde estarão? Se iludindo com murais? Isso não vai pagar as contas nem alimentar suas famílias. João sentiu uma onda de frustração. Ele olhou à sua volta, notando os semblantes desanimados que antes estavam cheios de vida. Era hora de reverter esse sentimento. Claro que a realidade é dura, respondeu João, suas palavras firmes, quentes como o asfalto quente sobre os pés. Mas se não começarmos a lutar pelos nossos sonhos, como saberemos até onde podemos ir? Esses murais não são uma fuga, eles são um passo, um símbolo da nossa unidade, da nossa luta. Seu coração disparava enquanto as palavras fluíam, buscando reacender a chama que começara a crescer. O homem balançou a cabeça levemente, mas a intenção por trás do gesto parecia mais de consideração do que de repúdio. E se eu quiser ver ação, mudança de verdade? O desafio estava claro na voz dele, e a multidão se voltou para João, esperando uma resposta. Ele podia sentir a pressão, quase como um peso em seus ombros. Era hora de se expor. Então vamos fazer isso, não apenas sonhos, mas ações. O que vocês acham que podemos fazer juntos? Vamos planejar algo que não só alegre, mas também transforme nossos dias. As feições cansadas começaram a se animar novamente. Um murmúrio começou a se formar, novos olhares se encontrando, ideias fluindo. Certo, podemos organizar um mutirão, um dia para pintar os muros, não só com as histórias, mas com tudo que queremos ver mudado. Uma mulher de cabelos enrolados se lançou na conversa, sua voz vibrante e cheia de esperanças. E se fizermos uma festa para celebrar essa mudança, chamar a comunidade, fazer um dia de união? O entusiasmo se espalhava como faíscas em um barril de pólvora, incitando mais pessoas a se manifestarem. Então, a ideia se tornou um clamor, não apenas pentá-los, mas também contar as histórias, dançar, trocar experiências. O medo deu lugar a uma inegável energia coletiva, como um rio que finalmente encontrava seus próprios caminhos. João sorriu ao ver o renascimento daquela chama. Ele se virou para o homem que havia trazido a dúvida e, com um gesto afirmativo, disse: "Vem com a gente, seja parte da mudança. Isso é real, isso é agora." O homem hesitou, e João pôde ver uma pequena corrida de emoções em seu rosto, dúvida, mas também um rastilho de curiosidade. Nesse momento, uma esperança renovada começou a brotar, e o clima começou a se transformar. João sentiu que havia conseguido fazer uma ponte. O grupo pulsava com vida e uma determinação que parecia contagiante. Mas, entre risos e planos fervilhando, um pensamento passou pela cabeça de João. E se a realidade, como o homem havia dito, voltasse com força? Eles estariam prontos para isso? Mal sabia ele que um novo desafio estava prestes a se revelar. Enquanto a multidão começava a se dispersar a fim de se preparar para o mutirão, uma estrondosa buzina ecoou pela rua, interrompendo a festa momentânea. Todos viraram os olhares para um carro preto, com vidros escurecidos, estacionando em frente à praça. O que teria vindo trazer? A dúvida voltava a ruminar no ar. A buzina ressoou como uma adrenalina na atmosfera já carregada de expectativa. Os olhares se voltaram em uníssono para o carro preto, enquanto uma sensação estranha se espalhava pela multidão. Era como se uma sombra tivesse se instalado entre eles, obscurecendo o brilho que havia iluminado a praça. João sentia seu coração pulsar forte, um papel misto de esperança e receio. Quem será? Ele sussurrou, mas a pergunta pairou entre os murmúrios inquietos daquelas pessoas, que há poucos minutos se sentiam tão unidas. O carro preto então começou a liberar um ruído de portas se abrindo. A multidão se apertou, muito se ajustando nas pontas dos pés para ver melhor. Um homem alto e magro, com um terno escuro que contrastava com a cena vibrante ao redor, saiu de dentro do veículo. Ele carregava uma presença que gelava o ar. Seu olhar era profundo e sério, a expressão inexpressiva como uma máscara. "Isso não é bom", disse uma mulher ao lado de João, a voz trêmula. João se aproximou, tentando enxergar mais de perto, sentindo uma centelha de coragem no fundo do peito.
Os rostos nervosos da multidão refletiam preocupação, mas também uma pitada de curiosidade. O homem do carro caminhou com uma determinação firme, seu olhar passeando pela praça, até encontrar João. Você é o... Rapaz que falou de sonhos, não é? Perguntou o homem, a voz ecoando com uma autoridade que exigia a atenção. Sou sim. E você é? João respondeu tentando firmar-se frente à presença intimidante. Sou o representante do governo local. Ele respondeu seco, como um golpe. Estamos aqui para falar sobre os murais. Naquele instante, um frio percorreu as costas de João. Havia algo de alarmante na forma como aquele homem pronunciou a palavra murais. Ele precisava cuidar de suas palavras. A resistência e a luta pela comunidade estavam em jogo. As pessoas estão animadas, começou João, buscando segurar as rédeas da conversa. Estamos unindo esforços para transformar nossa realidade. O que está acontecendo pode ser algo belo e inspirador. As sobrancelhas do homem enrijeceram. Transformação, você diz? As autoridades têm seus próprios planos para este lugar, e eles não envolvem um motim de spray e pincel. Uma onda de inquietação passou pela multidão. As expressões que antes estavam cheias de esperança, agora estavam grudadas em um estado de incerteza. João sentiu seu espírito vibrar. Como poderia ele lutar contra a frustração, a dúvida e a determinação daquele homem? Estamos buscando um caminho que represente nosso povo, disse João, a voz cada vez mais firme. A arte traz vida onde há desespero. Não podemos deixar que os sonhos sejam apagados sem lutar. O homem cruzou os braços, analisando cada palavra como se pesasse as consequências. João notou um leve brilho no olhar do homem, mas havia algo mais profundo escondido em sua expressão, ceticismo ou talvez um toque de nostalgia. Ouvi rumores sobre um evento de arte e união que você está planejando. O homem inclinou a cabeça numa postura curiosa. Acha que isso realmente vai fazer diferença? Não apenas diferença, João respondeu, sentindo as palavras voltarem a vibrar de esperança. Queremos que a comunidade se una, que acredite em si mesma. Aqui, os sonhos têm lugar para crescer. Agora, a dúvida tomava o lugar da incerteza no coração de João. O que aquele homem realmente queria? O que aconteceria com o mutirão em frente ao olhar daquele desconhecido? Os murmúrios na multidão aumentavam, e João sabia que a resposta de seu oponente decidiria tudo. Que oportunidade era essa se apresentando, mas ao mesmo tempo, que perigo inquieto se escondia embaixo da superfície. Foi então que o homem de terno olhou diretamente nos olhos de João e fez uma pergunta que paralisou o ar. Você está disposto a arriscar tudo por isso? O peso da pergunta ficou suspenso no ar como uma lâmina afiada, e João percebeu que esta poderia ser a encruzilhada de sua vida. Sua resposta poderia moldar não só seu destino, mas a vida de toda a sua comunidade. João sentiu seu coração disparar. O tempo parecia ter parado desde que a pergunta saiu da boca do homem. O que significava arriscar tudo? A ideia de perder o pouco que haviam conquistado, junto com a possibilidade de um futuro mais brilhante, deixava um nó na garganta. Ele olhou ao redor, buscando os rostos familiarizados da multidão. Conforme os olhos dele se encontravam, ele pôde sentir a mistura de esperança e dúvida refletindo de volta. Lembrou-se das tardes de pintura nas paredes da comunidade, das risadas, dos abraços e das conversas sobre sonhos que se enraizavam na terra empobrecida e esquecida. Arriscar é o que sempre fizemos, João respondeu, tentando filtrar a emoção em sua voz. Nossos muros têm histórias, vozes que precisam ser ouvidas. Não posso deixar que uma voz poderosa apague o que construímos. O homem fitou João por longos instantes, a expressão parecendo derreter com uma centelha de compreensão. Então, ao invés de um sorriso, um leve aceno de cabeça. E se isso tudo acabar mal, o que você fará depois? As palavras trouxeram à mente de João uma série de possibilidades sombrias. E se o governo decidisse destruir os murais? E se não houvesse mais espaço para arte, esperança ou sonhos? Aquisição e descaso em vez de união. Ele respirou fundo, enfrentando a dúvida. Eu continuarei lutando. Não é apenas sobre mim, mas sobre todos nós. A multidão estava grudada em cada palavra. A ansiedade agora era palpável. Cada olhar refletia um desejo de resistência, um anseio por mudança. O homem, ainda tampado pelo terno escuro, pareceu sentir o peso daquela solidariedade florescendo ao seu redor. Você realmente acredita que a arte pode transformar a realidade?
Ele questionou, quase em um sussurro. Eu não só acredito, João afirmou, a confiança começando a vibrar em sua voz. Eu vejo isso acontecer. A cada mural, a cada brincadeira de crianças em nossa praça. É isso que nos une, e eu não vou deixar que isso se acabe. A arte é a nossa voz. Enquanto falava, um pequeno grupo de crianças se aproximou de João, interrompendo aquele momento intenso. Apontavam para o céu, onde um colorido balão de festa flutuava alto. Olha, João, olha como eles são felizes, gritou uma delas, com olhos brilhantes. Aquela alegria inocente ressoou como um eco de esperança naqueles corações cansados. O homem interno olhou para as crianças, e uma fração de emoção transpôs seu rosto. Esse é o seu verdadeiro poder, não é? A capacidade de lembrar as pessoas do que realmente importa. Sim, pensou João, era isso. Não era apenas sobre a arte, era a conexão humana, a maneira como os sonhos se entrelaçam e constroem um tecido de vida vibrante em cada canto. Ele poderia sentir as chamativas cores dos murais pulsarem através do seu próprio ser. Virando-se novamente para o homem, uma ideia forte surgiu. Se você acredita que pode nos parar, mostre pra gente que isso não será em vão. Apoie-nos, traga a comunidade junto com você, e juntos podemos fazer algo maior. O homem hesitou. Hesitação era um sinal. Você terá uma resposta rápida para isso, ele disse, quebrando a tensão. O evento que você planejou, atendendo ao que me disse, vou levar isso às autoridades, mas ao mesmo tempo pode ser uma armadilha. Os murmúrios aumentaram. Novamente, os rostos da multidão agora um misto de esperança e receio. Armadilha ou não, precisamos tentar, João finalizou, segurando firme na ideia de que mesmo uma pequena chance era melhor do que nenhuma. E assim, o homem se virou, voltando para o carro. Mas, antes de entrar, ele se virou para João uma última vez, com um brilho contraditório de dúvida e esperança nos olhos. Estarei observando, menino, e sua coragem pode surpreender a todos nós. Quando o carro disparou, a multidão ficou em silêncio, processando o que acabara de ocorrer. O que significava isso para o evento que vinha aí? Seria um espaço para a união ou um campo de batalha? Ali, correndo entre as incertezas, a chama da determinação começou a arder intensamente dentro de João, e naquele exato momento ele sabia que a luta estava apenas começando. A dúvida pairava no ar. João fez o que tinha que fazer ao desafiar o mundo, mas como a resposta do governo ia moldar seu futuro? Os dias que se seguiram eram um misto de expectativa e receio. João acordava todos os dias sentindo o peso da promessa nas costas. O evento estava marcado e a comunidade estava mais unida do que nunca, mas a sombra das incertezas pairava sobre ele. A mensagem do homem interno ecoava em sua mente, e cada vez que ele olhava para os rostos esperançosos ao seu redor, o frio na barriga voltava. Ricardo se tornou seu principal aliado nesses dias. Juntos, eles tramavam os últimos detalhes do evento. O canto da praça, antes esquecido, se transformava lentamente em um espaço vibrante, cheio de cores e vida. O mural que estava sendo criado com as histórias da comunidade começou a surgir, e a empolgação misturava-se com o nervosismo. Faltava pouco mais de uma semana para a grande data, e João decidiu que era hora de reunir toda a comunidade novamente. Ele queria que todos soubessem que, independentemente do que acontecesse, eles estavam juntos nessa. No meio da maior esquina da praça, com o coração batendo acelerado, ele convocou um encontro. Oi, gente! É hoje que a gente vai reafirmar nossa força. O evento vai ser mais do que uma celebração, vai ser um grito de esperança, um pedido. Precisamos mostrar que somos mais fortes quando unimos nossas vozes. João exclamou, a voz firme, muito além da insegurança que ardia dentro dele. As pessoas começaram a se reunir, e a cada palavra sua, a chama da determinação queimava mais intenso nos olhos de todos. Ele lembrou da vizinha Dona Ana, que sempre dizia que a fé era o que os levantava em meio aos desafios. É isso, vamos fazer um mural que represente nosso amor, nossa fé e nossa história. Não podemos desistir. As colocações de João emocionaram a todos, e enquanto as palavras pulsavam, ele viu olhares se encontrando, sorrisos nascendo e mãos se levantando para ajudar. O clima estava carregado de um poder transformador, como se cada um ali estivesse disposto a lutar pela sua parte. O dia do evento chegou, e a praça estava cheia. Pessoas de todas as idades chegaram. Familiares, amigos, vizinhos,
todos com um só propósito: mostrar a força da união. O murmurinho de expectativa ecoava como uma trilha sonora de esperança e eletricidade no ar. João estava nervoso, mas também emocionado. Olhando à sua volta, pôde ver que tudo o que construíram até agora tinha um significado. Ele subiu no palco, sentindo a energia da multidão. Estamos aqui hoje para mostrar que somos um só. Nossas vozes serão ouvidas. Cada história que passamos, cada dor que enfrentamos, é um passo a mais rumo à mudança, ele disse, sua voz ecoando confiantes. Com isso, as pessoas começaram a compartilhar suas histórias. A mulher da saia florida, a vizinha Dona Ana, até mesmo o jovem do grupo que teve a ideia dos murais. Enquanto falavam, lágrimas de tristeza e alegria eram trocadas, mas, acima de tudo, havia um forte sentimento de união. No meio de tudo isso, João avistou o homem do governo. Ele estava ali, observando tudo com um olhar atento. João parou por um instante, mas logo se lembrou da determinação que havia despertado naquelas pessoas. Ele respirou fundo e continuou. Estamos aqui não apenas para sonhar, mas para fazer acontecer. As vozes da multidão começaram a se erguer em uma só canção, enquanto as crianças coloriam o mural com pincéis alegres e traços fortes. Veias murmuravam esperança ali, e as mãos mais jovens se unem aos mais velhos, formando imagens de solidariedade, superação e amor. O evento não era apenas sobre eles, mas sobre todos que ali estavam e os que ainda não puderam comparecer. A atmosfera estava carregada de alegria, mas João também sentia uma inquietação dentro de si. O homem observava com a expressão inexpressiva. E ao final do evento, quando o sol começou a se pôr, João decidiu que era hora de se aproximar. Oi, posso ter um minuto? João pediu, com um sorriso nervoso. O homem olhou para ele, a expressão ainda séria, mas havia um pequeno brilho em seus olhos. Você realmente acha que isso pode mudar alguma coisa? Ele questionou, a voz calma, mas profunda. Sim, eu tenho fé nisso. A mudança começa com pequenos passos, e hoje foi um deles. Nós estamos aqui porque acreditamos no poder da união. Isso é real, João respondeu, sua paixão enraizada nas palavras. O homem parecia ter visto algo que o tocou. Então, lentamente, um leve sorriso brotou em seu rosto. Talvez você tenha razão. Vamos ver o que os próximos dias trarão. Vou apresentar isso às autoridades, e se suas intenções forem sinceras, prometo que serei um apoio, não um obstáculo. A respiração de João se interrompeu por um instante. Você significa isso? Perguntou. Estamos juntos nesta luta, e juntos podemos mudar a história. Se você conseguir tocar o coração deles, o homem respondeu, talvez a arte e a voz do povo sejam ouvidas. E com isso João sorriu. Ele havia se colocado à prova. E nesse dia, não apenas um mural foi criado, mas também laços de união e esperança que se entrelaçaram de forma indissolúvel. As vozes da comunidade ressoaram, e com certeza algo novo e poderoso estava prestes a surgir. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, João se sentiu renovado. Nós podemos, pensou. O que realmente importava era a jornada que tinham acabado de iniciar e o que estavam construindo juntos. O futuro não era mais apenas uma incerteza, mas uma oportunidade vibrante e cheia de esperança. Agora era hora de agir. A conexão estava formada, os muros estavam sendo pintados e, mais importante, as histórias estavam apenas começando a ser contadas. Esse era o momento de recomeço, e João sabia e sentia que eles não estavam sozinhos. E assim terminou essa história, mas em cada mural que floresceu, a esperança vibrava como um eco da essência do que significa ser parte de uma comunidade, unidos por sonhos e vozes, prontos para transformar o mundo. E se você chegou até aqui, que tal apoiar essa transformação? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre o final. Se você conhece amigos que precisam ver essa transformação, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 deles. Este é o momento de mostrar seu apoio e propagar a força da união. Não espere nem mais um segundo.